Oi, gente, tô de volta. A gente vai continuar falando sobre o jogo da vida. Se a vida fosse um jogo, como é que a gente joga isso, né? Eu acho que, primeiro ponto, quando a gente diz que é um jogo, onde é que tá as regras desse jogo, né? Existem regras para esse jogo? Vai ter quem vai dizer que tá lá na lei, né? Ah, a lei diz como que a gente joga, né? Então, vários jogadores aqui, vários personagens, vários chars. Então, assim, para ter uma certa ordem e não ficar uma coisa muito maluca, tem que seguir essas regras, essas leis, né? Tem outros que vão dizer que as leis da vida estão lá sei lá, na Bíblia, nos Dez Mandamentos, ou em outros documentos religiosos, né? Tem outros que vão dizer que as regras tá na natureza, né? Que é só a gente observar a natureza que a gente pode aprender com ela como que ela vive, e já que a gente faz parte dela, a gente pode assim viver. Enfim, tem várias formas, né, que vão dizer que tem regras. Então isso já começa dizendo pra gente que não tem regra. Não tem regra, mas nossos atos têm suas consequências, né? E se a gente quer viver para chegar em algum lugar, né, viver de determinada forma, por exemplo, viver em paz, a gente não pode fazer simplesmente o que a gente quer, porque a gente vai ter as consequências dos nossos atos. Então, o primeiro ponto é entender aonde é esse jogo, o que está acontecendo nesse jogo, né? Acho que eu vou falar isso, o que está acontecendo no jogo da vida, né? E pronto, como a gente vinha falando, tem algumas histórias que são contadas e a gente simplesmente segue elas, né? Porque disseram pra gente que a gente precisa ter um certificado, disseram pra gente que a gente precisa ter um carro, disseram pra gente que a gente precisa ter tal amizade, que a gente precisa ter tal número na nossa conta bancária. A gente vai indo atrás dessas coisas e escrevendo a nossa história em cima disso, mas, né, quem foi que disse isso? Que era assim que a gente ia ser feliz, né? Eu acredito que cada vez mais essa história, ela vem mostrando que não dá muito certo, né? Seja pelas pessoas doentes, seja por aquelas que têm coisas e não são felizes, sabe? Ou mesmo aquelas que estão tão fora dessa história, né? Porque nessa história também tem quem fica de fora, né? E as pessoas não têm acesso a jogar esse jogo nesse modo, vamos dizer assim. Então, é muito importante que a gente tenha uma certa noção da economia, gente, da política, da educação, né, da saúde. Então, assim, é ter uns conhecimentos básicos, sabe? A escola, ela traz ali pra gente algumas coisas pra gente, né, compreender um pouco e saber iniciar a nossa vida, sabe? Tem muitas críticas ao conteúdo que se dão na escola, né? Mas ele traz ali um básico para a gente poder se virar no dia a dia, né? Quando a gente enfrenta qualquer situação, quando a gente dá de cara com qualquer situação na vida. Então, como é que funciona isso, né? Na prática. Tô eu aqui, e eu quero, comprar um carro, vamos pensar assim. Tô falando essa. Quero comprar um carro. O que que eu preciso? Preciso de dinheiro. Para eu conseguir dinheiro, eu preciso o quê? De um emprego. Mas o emprego que eu tenho, eu não ganho muito. Por que que eu não ganho muito nesse emprego, sabe? É a gente começar a se questionar por que que as coisas são como são, né? Então, mas por que que eu só recebo isso, né? Por que que sei lá, um juiz pode ganhar, sei lá, uns 50 mil reais por mês? Alguns. Porque por que que com aquela outra pessoa, por que que, né, eu, mulher, tô fazendo o mesmo cargo que esse cara e recebo menos?
a gente começa a se questionar do porquê que as coisas estão como estão na nossa vida, né? E a gente vai atrás dessa informação. Atrás dessa informação, a gente não precisa virar expert, assim, você não precisa ser assim, nossa, eu fiz uma faculdade de economia. Não, mas a gente pode buscar entender um pouquinho melhor como que essas coisas funcionam, né? Então, quem tá me vendo aqui, certamente tem acesso à internet, a um computador, a um celular. Então, assim, é pesquisar, né? Onde que eu posso pesquisar essas coisas? No Google mesmo, né? É, no YouTube também vai ter gente falando, mas é aquilo, né? Cada um traz seu ponto de vista. Então, às vezes, alguém pode falar assim: é assim que é. Duvide, duvide. Dá uma pesquisada, tenta buscar um outro lado, uma outra opinião. E assim, aos poucos, a gente vai adquirindo conhecimento de como que esse jogo tá, qual que é a situação dele, né? Então, é assim, vamos pensar, lá na época medieval, sei lá, é diferente de agora, né? Vamos pensar assim. Então, o jogo tava de um jeito naquela época. Agora o jogo tá de outro. Então, como que é esse jogo, né? O que que é esse tal de capitalismo? O que que é esse tal de socialismo? O que que é essa tal de globalização? O que que é, né, o individualismo? O que que é o consumismo? Conceitos que a gente escuta sempre por aí. É bom a gente, pelo menos assim, dar um Google e ler assim ou ouvir o que que é, né? Que aí aos poucos você vai conseguindo entender por que que certas coisas acontecem, sabe? Nesse jogo é muito importante esse momento que a gente percebe que não é que a gente é fraco, não é que a gente não consegue, não é que a gente, sabe, assim, ai, nossa, eu dei um azar na vida, nasci nessa situação. Não, é muitas coisas que a gente julga nós mesmos, que a gente fala, nossa, eu não consigo isso, muito foram coisas que disseram pra nós, sabe? Foram coisas do mundo, né? Situações do mundo que diminuíram a gente, né? A própria questão das mulheres, né? Vamos falar assim, né? Que é uma luta maior, uma luta grande. Simplesmente elas foram, né? Nós fomos, né? Diminuídas em nossa potencialidade em algumas funções que, né? Não são só feitas por nós, né? Poderiam ser divididas com os homens, né? Como, por exemplo, né? Tô aqui falando das questões do feminismo, mas poderia ser qualquer outra, né? Qualquer outra desigualdade desse mundo, né? Então, às vezes, uma mulher pode achar que não consegue sair de um relacionamento abusivo, ela não consegue sair de um relacionamento abusivo porque ela crê que aquele é o papel dela, que aquele é o lugar dela, né? Não, porque me disseram que eu tenho que fazer tudo pelo meu marido, né? E aí fica lá aceitando diversas humilhações e violências, porque disseram que era isso que ela tinha que fazer. Mas quem é que foi que disse isso, né? Aí vocês vão pesquisar esse tipo de coisa. Quem foi que disse isso? Hoje a gente tem muita informação, né? Hoje eu acho que tem muito conhecimento por aí. Então a gente pode ficar aqui rodando a internet sem parar, ou uma biblioteca, que vai ter muito conhecimento, muita coisa para a gente aprender. A gente tem que filtrar. E como é que a gente filtra? Direcionando para nossa vida. Então, olha para sua vida, veja aquilo que você quer, né? Muitas pessoas falam, né, isso, eu quero um carro, eu quero um cargo na empresa, mas também se pergunte, né, o que você não quer, né? Então, o que eu quero, o que eu não quero na minha vida. E aí tente buscar informação do porquê que isso está acontecendo na sua vida. Nossa, por que que é que eu não estou conseguindo subir de cargo nessa empresa?
Por que que é que eu não consigo sair do uso de álcool e drogas, por exemplo? Você tem que ir atrás dessas informações. E o maravilhoso da vida, que eu posso dizer, é que essa vontade de ir atrás, ela vai começar a trazer essas informações, ela vai começar a trazer, como é que eu digo, essas, essas informações, né? Eu falei, ela vai trazer, assim, direcionamentos. Você vai ver, a gente vai ver no final aqui dessa sequência de vídeos, como enxergar essas possibilidades, como enxergar que existem caminhos diferentes para a gente seguir na vida. Mas é isso. Então, hoje a gente falou um pouco sobre olhar o jogo, olhar o contexto do jogo, entender o mundo que a gente tá, como que ele tá funcionando, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre como se enxergar no jogo. Tá bem? Um beijo e até a próxima.